Multiversos segundo a cosmologia. Imagine o universo que conhecemos, com todas as galáxias, todas as estrelas, todos os planetas e toda a história da humanidade. Imagine que existam outros universos, universos separados do nosso por distâncias impossíveis, nascendo continuamente em regiões além do espaço observável. Essa ideia parece ficção científica, mas nas últimas décadas, alguns dos maiores cosmólogos do planeta começaram a considerar seriamente essa possibilidade. Essas ideias não nasceram da fantasia, nasceram da tentativa de compreender o próprio Big Bang. Tudo começou quando os cientistas perceberam algo estranho sobre o universo, que em grandes escalas o cosmos parece incrivelmente uniforme. A temperatura do universo é quase exatamente igual em todas as direções. Galáxias extremamente distantes seguem padrões semelhantes. O espaço parece geometricamente muito equilibrado. Isso intrigava profundamente os cosmólogos, porque, de acordo com o modelo tradicional do Big Bang, muitas regiões do universo jamais tiveram tempo de trocar informações entre si. Era como encontrar duas partes separadas do oceano com exatamente a mesma temperatura. Sem que a água jamais tivesse se misturado, algo não fechava. Foi então que surgiu o físico Alan Guth. Guth é um físico teórico norte-americano, nascido em 1947, conhecido principalmente por ter criado a teoria da inflação cósmica em 1980. Trabalhou muitos anos no Massachusetts Institute of Technology, MIT, tornando-se uma das figuras mais importantes da cosmologia moderna. No final da década de 1970, Guth tentava resolver esses problemas matemáticos da cosmologia. E então teve uma ideia revolucionária: a teoria da inflação cósmica. Segundo essa teoria, nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo teria sofrido uma expansão absurdamente rápida, violenta, praticamente instantânea. Segundo Guth, o universo primordial era microscópico, muito menor que um átomo, mas em uma fração infinitesimal de segundo, o próprio espaço teria se expandido mais rápido que a luz. Não eram objetos viajando pelo espaço, era o próprio espaço crescendo, como um balão inflando de forma inimaginavelmente rápida. Essa expansão gigantesca resolveria vários mistérios ao mesmo tempo. Ela explicaria: por que o universo parece tão uniforme? Por que o espaço parece quase perfeitamente plano? E como pequenas irregularidades primordiais acabaram formando galáxias e estrelas. A teoria era elegante, e décadas depois, as observações do cosmos começaram a confirmar suas previsões. Mas então surgiu uma consequência inesperada, e foi aí que entrou outro cientista fundamental nessa história, Andrei Linde, físico e cosmólogo russo-americano, considerado uma das figuras mais importantes da cosmologia moderna. Ele nasceu na antiga União Soviética e mais tarde passou a trabalhar na Stanford University, nos Estados Unidos. Linde percebeu que a inflação proposta por Guth talvez não tivesse acontecido apenas uma vez. Talvez ela nunca tenha realmente terminado. Imagine um oceano, invisível de espaço primordial. Em algumas regiões, a inflação desacelera, e então nasce um universo. Mas em outras partes, a expansão continua eternamente. Isso muda tudo, porque significa que o cosmos pode estar produzindo universos continuamente, sem parar. Linde chamou essa ideia de inflação eterna. Nesse modelo, o espaço primordial funciona como uma gigantesca máquina cósmica, gerando universos, cada universo com sua própria história, seu próprio espaço, talvez até suas próprias leis da física, gravidade, partículas. Mas então surgiu um terceiro cientista importante nessa história, o cosmólogo Max Tegmark,
físico e cosmólogo sueco-americano, professor do Massachusetts Institute of Technology, MIT. Enquanto Guth criou a inflação, e Linde expandiu a ideia para um cosmos produzindo universos continuamente. Tegmark deu um passo ainda maior. Ele tentou organizar todos os tipos possíveis de multiverso. Tegmark percebeu que existiam diferentes níveis dessa ideia. O primeiro nível era relativamente simples. Se o universo for infinito, então, além do horizonte observável, existirão regiões absurdamente distantes, contendo outras galáxias, outros planetas, e talvez até versões extremamente parecidas da Terra, não por magia, mas porque em um espaço infinito as combinações acabam se repetindo. O segundo nível vinha diretamente das ideias de Linde, os universos bolha-regiões, completamente separadas umas das outras, talvez governadas por leis físicas diferentes, talvez impossíveis de imaginar. Mas Tegmark foi além. E se a matemática não for apenas uma ferramenta criada pelo ser humano, for a própria estrutura da realidade? Essa é uma das ideias mais ousadas da cosmologia moderna. Segundo Tegmark, talvez o universo não seja apenas descrito por equações. Talvez ele literalmente seja uma estrutura matemática, como um gigantesco código, como um imenso videogame cósmico. Essa é a hipótese do universo matemático. Essas pesquisas fazem do multiverso uma das ideias mais controversas da ciência moderna. Alguns cientistas acreditam que ele é uma consequência inevitável das equações cosmológicas. Outros afirmam que hipóteses impossíveis de testar talvez ultrapassem os limites da ciência. Mesmo assim, essas teorias continuam fascinando físicos no mundo inteiro, porque elas surgem naturalmente quando tentamos compreender os primeiros instantes do cosmos. Talvez nunca descubramos a resposta final, mas enquanto existirem seres humanos olhando para o céu, a ideia do multiverso continuará viva, como uma das mais grandiosas possibilidades já imaginadas pela mente humana. Se você chegou até aqui, dê o like para ajudar o canal. Se inscreva e ative o sininho para ser notificado sobre nossos próximos vídeos. Até lá!